Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rodolfo quem fala. Pessoal, nessa semana, na disciplina de Arquitetura de Computadores, eu vou trazer um tema bem legal para vocês, que é uma discussão é, do ponto de vista histórico aí, do desenvolvimento das arquiteturas de processadores, tá, ao longo das décadas, tá, vamos dizer assim. Né? E essa discussão do desenvolvimento da arquitetura, elas passam por duas abordagens, duas filosofias de desenvolvimento de arquitetura de processadores, que nós vamos chamar aí de CISC e RISC, tá bom? Então, são duas abordagens, duas filosofias que os projetistas obedeciam e obedecem ainda hoje, tá? Para desenvolvimento da arquitetura dos processadores, tá bom? Elas são abordagens antagônicas, tá? Então, elas são bem diferentes entre si, ambas possuem vantagens e ambas possuem desvantagens, tá? Então, essa semana eu proponho nós estudarmos e conhecermos um pouco mais essas duas abordagens, tá? Eu já adianto para vocês desde já que atualmente nós temos processadores com abordagem CISC e processadores com abordagem RISC, tá? Mas, de certa forma, hoje as duas estão um pouco misturadas, tá bom? É, Antigamente, quando eu falo antigamente, na década de 70 e 80, aí sim eu tinha processadores que eram puramente RISC e processadores que eram puramente CISC, tá bom? E a questão aqui, pessoal, é que não existe uma abordagem que é melhor que a outra, tá? Elas foram abordagens que atenderam às necessidades, tá, no período em que elas surgiram. Então, a CISC, ela surgiu primeiro, tá bom? Essa filosofia, ela surgiu primeiro e ela tinha que atender uma necessidade, uma situação da época dela, tá? Início da década de 70 aí. E a CISC, por sua vez, foi, vamos dizer assim, uma revisão do que estava acontecendo ali com a CISC. Então não é questão de ser melhor ou pior que a outra, que elas estavam ali situadas em um contexto histórico, tá bom? É... Bom, o vídeo vai ser curto, tá? Porque eu vou apresentar para vocês aqui uma ideia do que sejam as duas e aí vocês vão compreender melhor, aprofundar o assunto através da leitura de um artigo aqui, tá? Um artigo de 9 páginas, lá da Universidade do Porto. Então ele está escrito em português, mas é um português de Portugal, tá bom? Apesar de ser português de Portugal, é perfeitamente possível compreender. A leitura não é difícil, tá? É bem tranquilo, apesar dele ter 9 páginas, mas é uma leitura fácil, tá? E eu recomendo aí fortemente que vocês façam a leitura, tá? Procurem se organizar, talvez ler 2 páginas por dia, tá? Ou se não der tempo de ler em uma semana, procurem ler aí em 2 semanas, 3 semanas, tá? Encaixem aí no tempo de vocês à medida que for possível a leitura do artigo, tá bom? Mas eu recomendo fortemente aí a leitura para vocês entenderem de fato a diferença entre CISC e RISC. Tá? No vídeo eu só vou apresentar a ideia básica para que vocês tenham um arcabouço geral para que vocês não fiquem tão perdidos aí no processo de estudo, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá então, tá? Vamos comparar aqui CISC e RISC. A sigla CISC significa Complex Instruction Set Computer, ou computador com conjunto de instruções complexas. Tá? Então, a questão aqui está na palavra complexo, complexa, tá? Instruções complexas. E RISC significa Reduced Instruction Set Computer, ou computador com conjunto de instruções reduzida. Então percebam que aqui
né, essa primeira palavrinha, são palavras meio antagônicas, tá? Esse reduzido, tá, é no sentido de ser um número menor de instruções, tá? Mas também ele pode ser uma alusão a instruções mais simples, tá? Então, de um lado, nós temos o que nós estamos chamando de instruções complexas. De outro lado, nós temos o que nós estamos chamando de instruções simples, tá? Então percebam que são visões antagônicas. E a CISC e a RISC, elas são, como eu mencionei, filosofias de desenvolvimento da arquitetura de um processador. Então, quando eu estou falando arquitetura do processador, eu estou falando do conjunto de instruções que aquele processador vai ter. Então, quando um engenheiro, um projetista, ele vai criar um projeto de um processador novo, tá? Uma das primeiras, se não a primeira definição que ele precisa ter é quais instruções o meu processador vai possuir, né? Quais instruções eu quero implementar nesse processador. Então, a partir disso, eu defino ali, né, o conjunto de instruções e a arquitetura desse processador. E assim eu posso implementar ele, tá bom? Então, esse processador ele vai ter instrução de soma, de subtração, de multiplicação, de divisão, instrução de movimentação de dados, instrução para analisar o estado dos registradores, tá? Instrução de interrupções, então, ou seja, para tratamento de interrupções, né? Ou seja, quais instruções eu gostaria de implementar dentro desse processador? Instrução de processamento gráfico, processamento para processar dados em matriz, ou seja, todas as instruções que esse processador vai ser capaz de fazer, tá? Bom, e aí então nós temos duas abordagens, duas filosofias de desenvolvimento diferentes, a CISC e a RISC, tá? Então, logo de cara, um comparativo que a gente pode fazer, aqui eu tenho uma tabelinha, essa tabela eu retirei do artigo, tá bom? Que compara aqui, ó, 5 processadores. Então, 3 processadores são abordagem CISC e 2 são abordagem RISC. Se eu pegar aqui, por exemplo, o 8086, vou pegar o VAX, aqui, né? É mais extremo. Então, se eu pegar o VAX, ele tinha ali, ó, 303 instruções disponíveis. Eu, como programador, por exemplo, de linguagem de baixo nível, né, linguagem assembly, eu tinha à minha disposição 303 instruções para desenvolver o software que eu gostaria. Tá? Eu costumo falar para os alunos imaginar as instruções, né? A gente já teve, eu mostrei para vocês na semana passada uns exemplos de instruções, né? Já fizemos um exemplo ali no simulador do ARM, né? Mas eu costumo falar para os alunos imaginarem as instruções como se fossem pecinhas de Lego, tá? Então você tem um problema, né? Você tem ali algo para ser construído, né? E você tem à disposição as pecinhas do Lego. Então aqui no processador VAX, vamos dizer assim, eu tenho 303 pecinhas diferentes de Lego. 303, não são 303 peças, tá? São 303 peças diferentes, certo? Eu posso reaproveitar ali uma peça ou outra, usar mais de um número da mesma peça, né? Mas eu tenho 303 tipos diferentes de peça. Aqui, por exemplo, num processador RISC, por exemplo, lá o Spark One, eu vou ter 39 instruções. Então, comparando com o Lego, é como se eu tivesse 39 tipos diferentes de peça, tá? Então, olha só que interessante. Aqui eu tenho 303 tipos, aqui eu só tenho 39 tipos, tá? Isso significa que eu posso construir coisas com um processador CISC, aqui no caso, por exemplo, o VAX, que eu não poderia construir utilizando o Spark One, uma arquitetura RISC? Não, tá?
eu posso construir o software, estamos falando de software aqui, né? Eu posso desenvolver o mesmo software aqui, eu posso desenvolver aqui também, tá bom? Só que vamos dizer que aqui as peças do Lego, elas são mais simples, então elas são só os tijolinhos ali, né? Então eu vou ter que utilizar mais peças aqui do que aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse construir ali o castelo, aí tem a parte do telhado do castelo. Então vamos supor que aqui eu tenha que utilizar a peça tijolo. Tijolo não, desculpa, telha. Né? Aqui eu vou usar a peça telha. Tá? Então eu vou usar, sei lá, várias, 100, 200 peças telhas para chegar no telhado, tá? Enquanto aqui no CISC provavelmente eu já tenho a peça telhado pronta, tá bom? Uma dessas 303 peças aqui é a peça telhada pronta. Então é só eu simplesmente pegar ali a peça telhado, acoplar e acabou. Aqui não, eu teria que construir essa peça telhado, tá bom? Eu já vou mostrar um exemplo para vocês, isso daqui para ficar claro, tá? Então, ou seja, eu consigo chegar no mesmo resultado utilizando a abordagem CISC-RISC, mas na abordagem RISC, ela é uma abordagem mais simples do ponto de vista do hardware, tá bom? Olha só que coisa. Então, quando eu falo aqui reduced e complex, né? Então vamos pegar aqui o complex, por exemplo. Complexo, mas complexo do ponto de vista de quem? Do programador ou do hardware, do processador? Então, aqui é complexo do ponto de vista da CPU. Na verdade, para mim, como programador, complex é bom, tá? Por quê? Porque eu vou ter ali, olha só, 303 instruções, por exemplo, que vão ser capazes de desempenhar uma gama de tarefas gigantesca, tá? E é só eu escolher uma dessas 303 instruções que ela vai fazer uma tarefa para mim que, se fosse na abordagem RISC, isso demoraria muito mais tempo para eu desenvolver. Por exemplo, olha só, aqui eu tenho o mesmo programa utilizando a abordagem CISC e a abordagem RISC. O que esse programa faz? Esse programa ele multiplica dois números, tá bom? É um programa bem simples. Então vamos analisar aqui esse esqueminha aqui, né? Aqui eu vou ter a minha memória principal, tá bom? Essa memória principal. Aqui, daqui para cá, eu tenho a minha CPU. E dentro da CPU, aqui, obviamente, ela está simplificada, né? Eu vou ter a unidade de execução, que seria a minha ULA, unidade lógica aritmética, e os registradores ali que nós estamos identificando pelas letras A, B, C, D, E, F, tá? Bom, pessoal, essa memória ela está com um esquema de endereçamento baseado em linhas e colunas, tá bom? Então, isso significa que o encontro de uma linha com uma coluna, eu tenho uma célula, tá bom? Então, por exemplo, isso daqui é uma célula. Qual é o endereço dessa célula? O endereço dessa célula é, por exemplo, no caso dessa, é 2, 2, 2, 2, tá bom? Dessa daqui, por exemplo, é 2, 3. Então, linha 2, coluna 3, tá bom? Então, por exemplo, quando eu menciono aqui, né, 2.3. Então, isso daqui aqui, o 2 é a linha e o 3 vai ser a coluna, tá bom? Mesma coisa aqui, ó, 5.2. Então, o que é esse 5.2? É linha 2, linha 5, coluna
2. Tudo bem? Então, é só um endereçamento baseado em linhas e colunas, tá bom? Bom, vamos analisar aqui, tá, o mesmo programa utilizando a abordagem SISC e utilizando a abordagem RISC, tá? Na abordagem SISC, olha só que coisa, eu tenho apenas uma instrução. Só essa instrução aqui. E na abordagem RISC, né, a tarefa que aqui é desempenhada por apenas uma instrução, aqui ela vai ser desempenhada por 4 instruções. Tá? O mesmo problema, tá? O mesmo programa, o mesmo problema a ser resolvido, tá? Vamos analisar aqui, tá? Na abordagem SISC, tá? Então, eu como programador, na abordagem SISC, eu preciso, para multiplicar dois números, usar apenas uma instrução. E aí eu vou passar aqui, ó, dois operandos para essa instrução. Quais que são esses dois? O que são esses dois operandos? São dois endereços de memória, tá? Então, aqui eu estou dizendo que o endereço 23 vai receber o endereço 23 vezes o endereço 52. Tudo bem? Então, eu como programador, eu estou especificando aqui os endereços de memória. Os endereços de memória. Então, isso daqui, gente, já é uma linguagem, tá? Então, as duas aqui são linguagens assembly, tá bom? Então, isso aqui já é uma linguagem assembly. Então, percebam que na abordagem SISC, tá? A vida do programador se torna muito mais simples. Em outras palavras, o código aqui de linguagem de máquina, ele se assemelha muito mais a um código, a uma linguagem de alto nível, tá bom? Por quê? Porque essa instrução, por trás dela existe uma complexidade grande, tá? Então, quando eu aciono essa instrução aqui no processador, o que está acontecendo por baixo dos panos? O conteúdo da célula 23, ele está sim sendo carregado para um registrador. O conteúdo da célula 52 também está sendo carregado para um registrador. Tá? A unidade de execução está multiplicando esses dois números, tá? Está armazenando temporariamente em um registrador aqui, e no final, tá? O resultado está sendo encaminhado, né, para a célula 23 aqui da memória. Só que tudo isso sem que o programador precise se preocupar. Em qual registrador que esses dois valores aqui vão ser armazenados? Não sei. Eu não preciso saber disso como programador aqui nesse exemplo na abordagem SISC. Tá? Então, o código ele se assemelha muito a um código de alto nível. E a questão é essa, tá, gente? Essa é a abordagem, a filosofia principal por trás do SISC. É tirar a complexidade do programador ou do compilador, porque a tarefa de compilação também se torna mais simples. Eu tiro a complexidade do programador e coloco essa complexidade no hardware. Então, aqui na abordagem SISC, a complexidade, então vamos escrever aqui, complexidade está no hardware. Está no hardware. E isso torna a vida do programador mais simples. Ok? E na abordagem RISC? A abordagem RISC é o inverso, tá? Então vamos analisar aqui, vamos ver o que está acontecendo aqui na abordagem RISC. Ó, então, dentro
Vamos colocar aqui os valores, né? Então, 2, 3. Vou colocar aqui o número 5, por exemplo. E de 5, 2, aqui eu vou colocar o número 10, tá bom? Então, na RISC, eu vou fazer a mesma tarefa, só que envolvendo um número maior de instruções. Então, vamos analisar aqui. Tá? Eu vou movimentar o conteúdo da célula 2, 3 para o registrador A, né? Então, o que vai acontecer aqui? Então, vamos lá. 2, 3 para o registrador A. Então, o 5 vai vir para cá, né? Depois eu vou mover o conteúdo da célula 5, 2 para o registrador B, né? Então, eu vou pegar aqui o valor 10 e vou colocar no registrador B. Aí, logo em seguida, eu vou multiplicar o valor do registrador A pelo registrador B e armazenar no registrador A. Tá? Então, vou escrever aqui pequenininho aqui na frente, né? A vai ser igual a A vezes B, né? Então, deixa eu só apagar aqui e colocar no mesmo tamanho. Então, A vai ser igual a A vezes B. Então, eu vou pegar aqui, né? 5 vezes 10, 50, né? Então, o A, nesse momento, vai armazenar 50, tá? E aí, depois, o que eu vou fazer? Eu vou mover o conteúdo do registrador A para a célula 2, 3, tá? Então, eu vou pegar esse conteúdo e vou escrever aqui na célula 2, 3, tá? Então, percebam, pessoal, que é a mesma tarefa que esse fez, só que aqui eu precisei utilizar um número maior de instruções, tá bom? Aqui eu precisei usar 4, aqui eu precisei usar só 1, tá bom? Então, o que ocorreu aqui na RISC? Vamos analisar, tá? Por eu ter precisado aqui me preocupar com a presença dos registradores, com a movimentação dos dados da memória para a CPU e da CPU para a memória, tá? Esse código aqui, olha, cuidado com o termo, mas esse código se tornou mais complexo, sim, só que do ponto de vista do programador. Então, aqui nós vamos dizer que a complexidade, então vamos escrever lá, complexidade, ela é passada para o programador ou para o compilador, né? Se eu não estou escrevendo em linguagem de baixo nível, tá? A complexidade vai para o compilador, obviamente, tá? Só que tem um detalhe. Essas instruções aqui do CISC, apesar de aqui eu ter 4 instruções e aqui eu ter apenas uma instrução, essas 4 instruções, todas elas são mais simples. São mais simples de serem implementadas no hardware, tá bom? Então elas são mais simples de serem implementadas no hardware. E por conta disso, tá? O que eu posso fazer? Eu posso otimizar essas instruções, torná-las bem otimizadas e otimizar o meu processador como um todo através de diversas técnicas, por conta das minhas instruções serem mais simples, tá? Então, o que ocorre? A gente poderia dizer, olha, o CISC é mais rápido porque ele tem apenas uma instrução. E o RISC é mais lento porque ele tem 4. E na verdade, pessoal, é o contrário. É o contrário. O RISC é mais rápido. Tá? O RISC é mais rápido. Por quê? Justamente porque essas instruções são tão simples que a execução delas se dá em um número muito menor de ciclos de clock do que no CISC. Então, por exemplo, vamos supor que aqui no CISC essa instrução
ela demore, sei lá, 7 ciclos, por exemplo, para ser executada, né? Por exemplo, 7 ciclos. E aqui, cada instrução vai demorar, em média, um ciclo, tá? Um ciclo, totalizando 4 ciclos, tá bom? Então, possivelmente aqui vai ser mais rápido a execução. Fora que não é só a questão do clock, tá bom? Eu quero que vocês olhem no texto que um processador RISC, ele implementa outras técnicas também para agilizar a execução. Por exemplo, eu tenho lá o pipeline, tá? As instruções, elas têm tamanhos fixos. No CISC, essas instruções complexas, elas podem ter tamanhos variáveis. Então, tudo isso vai ajudar a um RISC ter um desempenho superior ao CISC em termos de execução, tá? No entanto, a complexidade é passada para o código, tá bom? Então a gente pode generalizar aqui, eu falei programador ou compilador, né? Porque é o programador que vai desenvolver, mas na verdade a complexidade está no código, tá? Enquanto aqui a complexidade está no hardware, tá bom? Atualmente, pessoal, a gente tem ali processadores Intel, por exemplo, Intel, AMD, né, que vão implementar a arquitetura x86. Tá? Então, a arquitetura x86 ela é um exemplo de arquitetura CISC. Tá? Deixa eu tirar esse risco aqui. CISC. Enquanto a ARM, como nós estudamos ali, fizemos alguns exemplos de códigos ali em ARM, ela é uma abordagem RISC. Tá bom? Ela é uma abordagem RISC. No entanto, olha só que interessante, diversos elementos que faziam o RISC ali ser vantajoso, vou citar um exemplo aqui para vocês, a implementação de pipeline. A implementação de pipeline atualmente também é feita em processadores CISC, tá? Processadores que implementam a arquitetura x86 também são implementados em processadores CISC, tá? Então, atualmente os processadores, eles meio que bebem um pouco nas duas fontes aí, tá? Mas, historicamente, existe essa diferença aqui, tá? x86, ARM, x86 CISC, ARM RISC, tá bom? Então, é interessante aqui nós fazermos um comparativo entre essas duas arquiteturas. Bom, pessoal, espero que tenha dado para ter dado uma ideia para vocês, tá? Da diferença dos dois. Obviamente, vocês vão aprofundar esse conhecimento com a leitura do artigo, vai falar muito mais aqui do que eu mencionei no vídeo, tá bom? E também vou disponibilizar para vocês um vídeo do YouTube, tá? Falando um pouco aí sobre a diferença das duas arquiteturas, tá bom? É isso aí, pessoal. Um abraço. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, pode perguntar. Estou à disposição de vocês. Um abraço, tudo de bom. Até a próxima semana.